Gente, presta atenção nessa decisão publicada aqui no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A Justiça do DF anulou uma multa de trânsito aplicada pelo Detran porque não foi realizado o auto de constatação de embriaguez pelo agente público, pelo agente de trânsito que autuou o motorista. Sobre isso eu vou te mostrar o artigo do Código de Trânsito Brasileiro que trata desse tema, bem como a resolução, e te explicar o que o agente de trânsito deve fazer. Se ele não seguir esses procedimentos, a multa será anulada, como foi o caso desse julgamento. Eu vou ler a notícia publicada aqui no site oficial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e já te explico na legislação aplicável ao caso. Veja, diz a matéria: o Departamento de Trânsito do Distrito Federal, o Detran DF, foi condenado pelo primeiro juizado da Fazenda Pública do DF a anular, veja a palavra, anular auto de infração e ressarcir, devolver valores pagos a título de multa cobrada indevidamente de condutor que foi acusado de dirigir alcoolizado. Na continuação diz a matéria: segundo a juíza, de acordo com os autos, ou seja, de acordo com as informações constantes no processo, não foi realizado o auto de constatação de embriaguez pelo agente público. Sobre esse ponto específico, presta atenção na hora que eu estiver te apresentando lá a resolução que se aplica à fiscalização de condutores embriagados, limitando-se somente a preencher o auto de infração. Eu sempre digo aqui nas nossas aulas que os agentes de trânsito, eles têm uma fórmula padronizada para todos os casos ao preencher o auto de infração. E isto é ilegal, não só para o preenchimento de auto de infração, mas eu critico aqui constantemente as decisões administrativas padronizadas. Ou seja, é o copia e cola. Pega uma decisão padronizada e aplica-se para todos os casos. Isto é ilegal, é inconstitucional, além de ser imoral e mostrar uma preguiça, uma desídia do agente público que você paga o salário dele. Abre aspas. Observo, diz a julgadora, que o teste do bafômetro não foi realizado diante da negativa do autor. Contudo, diz ela, o agente de trânsito não verificou se o motorista possuía características determinantes para constatar a condução sob influência do álcool, como, por exemplo, olhos avermelhados, odor de álcool, o odor etílico no hálito, entre outros, assim como determina a legislação, fecha aspas. Ponderou aqui a magistrada sobre esse trecho específico. Pessoal, desculpa atrapalhar o vídeo aqui. Entrei no meio do vídeo para te apresentar o meu acervo de modelos de defesas e recursos de trânsito. São defesas contra multas, contra a instauração do processo administrativo para a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como contra o processo administrativo de cassação da CNH. Todos esses modelos estão em formato Word, portanto editável. Você vai adquirir esses modelos e assim que eu receber a confirmação da sua compra, eu vou te enviar um link por e-mail e você terá acesso aqui no Dropbox. Você pode utilizar quando e da onde estiver. O acesso é vitalício e para cá só vem modelos que já foram utilizados em casos reais e que obtivemos sucesso. Se o modelo elaborado
não foi exitoso, ou seja, não conseguimos zerar a multa, nós não colocamos no nosso acervo. Os que estão aqui foram selecionados, ok? São dezenas e você pode ter acesso sempre que quiser, estará sempre à disposição de vocês. O link para aquisição desse material está na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui, continue com as explicações. O autor não poderá ter a Carteira Nacional de Habilitação CNH suspensa no entendimento da juíza, diz a matéria, sem que a devida comprovação de que houve condução do veículo sob influência de álcool. Logo, a juíza determinou que o Detran do DF anule o auto de infração e todos os seus efeitos, sendo um deles a devolução do direito de dirigir, bem como julgou procedente o pedido de restituição, devolução do valor pago pela referida multa, que à época foi de R$ 1.532,30. O número do processo para vocês acessarem está aqui, não precisa anotar, eu vou deixar em um link na descrição do vídeo. Agora, vem comigo para outra tela. O Código de Trânsito Brasileiro, ele institui no seu artigo 165-A que caso o condutor recusar-se a ser submetido a teste, exame, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma do artigo 277. Nós já falamos aqui em outro vídeo, se você não assistiu ainda, eu lhe convido a assistir, de que, na maioria das vezes, o agente da autoridade de trânsito sequer está portando o etilômetro, o chamado bafômetro, para realizar o teste do etilômetro, o teste de alcoolemia. Entretanto, ele chega de maneira já mal intencionada e pergunta para o condutor se ele quer fazer o famigerado teste do bafômetro. E aí basta um gesto de cabeça para ele aplicar a autuação de forma desonesta, de forma desproporcional e desarrazoada, a multa, a autuação por recusar-se a ser submetido ao teste. Ora, que teste se ele sequer está portando o aparelho na sua viatura ou na sua operação? Então, para isto, veja, existe a resolução 432, que encontra-se em vigor, disponível no site oficial do governo, que trata exatamente dos procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outras substâncias psicoativas que determinem dependência. E só após isso é que eles podem aplicar a penalidade lá dos dois artigos 165 e 65A, seguindo aqui a regra do 276 e 277, bem como verificar o crime do 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Esta resolução ela determina o seguinte: no seu artigo 3º, eu vou ler a redação em sua literalidade para sermos fiel ao texto oficial. A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, preste atenção, dar-se-á por meio de pelo menos um dos seguintes procedimentos. Pelo menos um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor. E aí ela elenca, qual que é o primeiro? Pelo menos um, lembra? Exame de sangue, exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito ou pela polícia judiciária. 2. 3. Teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar, né, que é o etilômetro. 4. Verificações dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor. Neste
inciso específico, no inciso 4, o agente da autoridade de trânsito não teve como fazer nenhum dos procedimentos acima. O que ele vai fazer? Ele vai colocar no campo observação da sua autuação a situação por ele constatada. Agente público que é, ele vai fazer exatamente o que a magistrada citou aqui. Ele vai verificar se o condutor estava com a voz pastosa, se o condutor estava com as vestes desarrumadas, vai verificar se o condutor estava com os olhos avermelhados, vai verificar se o condutor estava cambaleando. Ele pode inclusive tirar fotografia, filmar, chamar alguém para ser a sua testemunha. Enfim, ele tem que obrigatoriamente adotar algum desses procedimentos. Se ele não fizer, além de estar sendo preguiçoso, está cometendo um ato irregular, um ato incompleto, um ato imperfeito, que a administração pública não pode se prestar a tal papel. Porque veja o que diz o parágrafo seguinte do artigo 3º da resolução 432 do CONTRAN. Diz o seguinte: além do disposto nos incisos desse artigo, do 1 ao 4, também poderá ser utilizados prova testemunhal, acabei de falar para você, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido. No parágrafo 2º diz: nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste coetilômetro. Não foi possível fazer o teste, você vai adotar outro procedimento. O que não pode é simplesmente você preencher o auto de infração e autuar o condutor por simplesmente ter como resposta a negativa de se submeter ao teste do bafômetro. Você pode, a legislação permite você, como agente de trânsito, fazer isso. Entretanto, você tem que escrever, você tem que saber fundamentar, motivar o seu ato. Você é escriba da administração pública. Não pode se furtar, não pode se negar de exercer o seu papel minimamente de acordo com as normas. Uma decisão que anue-se perfeitamente com o que nós temos defendido aqui no canal. Não que sejamos a favor de qualquer irregularidade. Não, assim como nós não somos a favor de irregularidades por parte dos cidadãos, do administrado, nós também não podemos compactuar com os erros da administração pública, notadamente quando isso vai de encontro com o cidadão, com o administrado. O Estado tem por obrigação de seguir rigorosamente e fazer cumprir as leis, as normas. E em razão disso, achei de relevada importância repercutir essa decisão aqui para vocês no canal. O link da decisão está na descrição do vídeo, assim como o link para a aquisição do meu acervo de modelos de defesas de multa, de recursos administrativos contra a imposição de penalidades de multas, contra a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como contra a imposição da penalidade administrativa da cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha e fiquem todos atentos até o meu próximo vídeo.